O livro de Atos, capítulo 16, é onde eu quero meditar com vocês hoje à noite, numa palavra muito simples. E eu quero compartilhar essa palavra porque ela é fruto dessa semana. Essa semana foi uma semana muito incrível. Nós estamos num desafio gigante. Há 20 anos eu sonhei um sonho. Eu fiz muito trabalho de rua. Eu gosto muito da área evangelística. Eu tenho uma veia evangelística e de 3 em 3 meses eu faço um evento fora da igreja. Já fizemos para 60 mil pessoas. Só que nos últimos anos esse processo foi encarecendo. Hoje você precisa de pelo menos 18 alvarás para pôr o pé na rua e fazer qualquer coisa. Você precisa de energia, você precisa de banheiros químicos, você precisa de segurança, você precisa de uma ambulância, você precisa de iluminação, palco, som, luz, equipe de apoio. Vai embora. Quando você faz essa matemática, fica muito inviável você fazer constantemente aquilo que a gente chamava de cruzada, alugar estádio. Mas a gente vem mantendo uma tônica de volta e meia fazer, volta e meia fazer. Mas há 20 anos eu venho sonhando um projeto e eu lutei, fui atrás, falei com empresários, busquei, até que um dia eu estava assim, aborrecido, porque eu tinha recebido uma promessa, recebido uma palavra, e aquilo não chegou. Então peguei aquele projeto e arquivei. Eu fui pregar lá no Pastor Carlito, de Campinas, lá da 1h40, 1h30 de carro. Na volta, eu saí de lá tarde, saí quase meia-noite, era 1 da manhã, eu estava na estrada. Fui sozinho, porque eu estava... Às vezes quando eu quero ir sozinho, que eu vou orando, vou reclamando, às vezes com o Senhor, falei, pô Senhor, por que o Senhor promete algumas coisas e elas não chegam, elas não vêm, elas demoram? Tocou o telefone, um amigo falou, pastor, dá para a gente tomar um café amanhã às 7 da manhã? Olhei no relógio, falei, ô Varão, amanhã? Pastor, eu viajo amanhã à tarde, à noitinha, tem que ser amanhã, o senhor está onde? Falei, não, já estou indo, vou direto para o café. Cheguei em casa 2 da manhã, eu nem dormi, eu deitei e levitei. Acordei, passei pelas águas, cheguei no café às 7 da manhã, sentei. Ele chegou feliz, animado. Que bom que o senhor pôde tomar um café comigo. O senhor estava descansando? Eu falei, estava, bastante. Olha, bem que deu certo. Cara, o cara começou a contar a vida dele. Foi de 7 da manhã a 9 da manhã, não pediu um café. Estamos na padaria, não pediu um pãozinho na chapa, não pediu um pingadinho, uma água, e eu estou lá seco, né? Querendo dormir, meio acordado, meio dormindo. 9 da manhã eu apertei a campainha e falei, ô Vaso, em nome de Jesus, pede um pão de queijo. Ô pastor, esqueci. Aí pediu as coisas, aí falou assim, puxa, não foi para isso que eu vim aqui. Depois de 2 horas falando, eu falei, amém, amado, louvado seja Jesus. A Bíblia diz que o pastor pode apacentar a ovelha. Então eu fiquei pensando, vou pegar esse miserável. Aí ele virou para mim e falou assim, pastor, vamos encurtar a história. Eu estava falando com meu filho, eu quero montar um caminhão, eu quero pôr som em cima do caminhão, eu quero pôr um painel de LED, eu quero pôr isso, eu quero gastar aí perto de 1,5 milhão, 1,2 milhão. Eu falei, pode parar. Quem contou para você meu sonho? Você falou com a minha mulher? Você falou com algum pastor na igreja? Não, pastor, eu estava pensando com o Davi, como é que eu posso te ajudar? Falei, rapaz, espera um minuto aí. Fui lá no carro, peguei a pasta que eu tenho, pus em cima da mesa e falei assim, quem te falou disso? Ele falou, estava orando, Deus falou comigo. Falei, cara, não brinca com coisa séria. Faz 20 anos que eu estou falando do assunto, aí vem você e diz que vai fazer assim do nada. Aí ele falou assim, pastor, pode tocar, pode fazer tudo. O senhor quer que eu transfira a grana toda agora ou quer fazer parcialmente? Eu não podia desmaiar, eu não podia gritar, está na padaria. Eu falei assim para ele, vai transferindo devagar, tá, amado? Fui para o carro, ele foi embora, eu fui para o carro. Aí eu entrei num estado quase que com a pastora dançando. Aí eu parei e falei assim, Deus, por que agora? Pô, eu não tenho mais 30 anos, eu tenho 52. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, se eu tivesse te dado antes, seria uma sucata. Agora é um instrumento que vai glorificar o meu nome e uma ferramenta
para abençoar muitos. Quinta-feira agora, para a bondade do Senhor, se eu contar o que Deus fez em 16 meses, você não acredita. Agora quinta-feira a gente vai buscar, em 2 horas a gente, é um transformer, chama Church Truck. Ele vai parar em qualquer lugar. Eu vou fazer um evento sem pedir nada para ninguém, para 10 mil pessoas, num extensor para 25 mil pessoas, alugando o som, o extensor do som. Deus foi tão detalhista, que fábricas desenharam. A maior fábrica de geradores de energia do Brasil, ela desenhou um gerador para o caminhão e disse assim: é patente nossa para você. Foi uma coisa tão incrível. Eu comecei a pensar nesse processo, e foi sexta-feira, eu fui para o shopping atender esse irmão, porque ele foi viajar essa semana. Domingo a gente vai pôr na porta da igreja. Então eu estava acertando os detalhes com ele. O pessoal foi levar um pregador que teve conosco para São Paulo. Dei meu carro e fiquei aguardando. Houve um atraso, e nesse atraso eu falei: vou ficar aqui no café, né? Não vou pegar nem o Uber, vou esperar os meninos voltarem, me peguem aqui. Eu estou sentado ali no café, me senta um homem do lado esquerdo, numa mesinha. O cara abriu uma bolsa, tirou um telefoninho, pôs em cima, tirou uma caneca, pôs em cima, pediu para a moça pôr um café naquela caneca, pegou um caderno e abriu, arrancou uma Bíblia e pôs a Bíblia aberta. Eu fiquei olhando. Eu estava com o iPad, esse iPad aberto, ouvindo uma mensagem da Páscoa que a gente vai ter, e eu fiquei admirado de ver um cara num café mais concorrido do shopping de Campinas, gente para todo lado, o cara com a Bíblia aberta. Ele começou a escrever um esboço de uma mensagem. Aí Deus começou a falar comigo. Ponto 1. Ponto 2. Falei: Jesus, nunca recebi uma mensagem assim dessa natureza. Me senta uma terceira pessoa à minha direita, você já vai entender. O cara chegou, pediu café, pôs um livro em cima da mesa, tocou o telefone, ele começou a brigar no telefone. Brigar. E o café lotado, e ele brigando. Eu tirei o fone de ouvido para também ouvir que o cara estava brigando. Falei: amém, Senhor, eu quero ouvir essa luta aí. Escute isso. Quando ele terminou de bater o telefone, ele bateu o celular dele, pôs em cima. Esse senhor, um americano, estava escrevendo uma mensagem. E o tempo que o cara brigava, esse cara orava. Ele levantou, passou por mim, parou na mesa do rapaz e disse assim: eu vou estar orando por você. E seguiu. Deixou o esboço, aí não aguentei, copiei tudo, né? A mensagem estava em Gênesis. Ele falou: 3 lugares que marcaram a vida de um homem e vão marcar a sua vida: Jericó, Jordão e Betel. Estava escrito. Aí o cara virou assim para mim e falou assim: mano, para mim, me chamou de mano, que é isso? Aí eu não podia ficar por baixo, né? Arranquei minha Bíblia da bolsa, pus em cima. O cara olhou assim. Falei para ele: ele te deu o maior presente que você podia receber na vida. Ele disse que o que está acontecendo com você importa para ele, e ele vai orar para que Deus te dê uma grande vitória. Eu entendi que não tinha nada a ver nem com aquele cara, nem com o outro, mas comigo. Ele levantou, pagou o café, foi embora. Eu paguei meu café, fechei. O pastor voltou. A moça do café me conhece, você já vai embora, pastor? Ele olhou para mim. Eu falei: tremendo esboço, pastor, vou pregar domingo. Saí. Eles atrasaram. Ali o café do lado do coco bambu. Eu sentei na escada, abri minha Bíblia, e Deus me trouxe esse texto de Atos 16. E eu preguei ontem na nossa igreja. Era ceia. Porque você vai ver algumas coisas na vida de Paulo e Silas num momento tremendo. E eu quero que você note, é muito simples a minha palavra, eu já vou fechar. Atos 16 vai dizer assim, a partir do verso 6 e 7, que Paulo fez movimentos na direção do chamado dele, e o texto vai dizer assim: e o Espírito do Senhor impediu Paulo de pregar o Evangelho. Preste atenção.
Existem portas que Deus vai literalmente, da parte dele, fechar para você. E toda vez que você tentar entrar numa porta que parece propícia, o Espírito de Deus que dirige e governa a igreja e a nossa vida pode dizer algumas vezes sim e outras vezes não. Os que são guiados pelo Espírito, diz as Escrituras, eles são guiados pelo Espírito na direção que o Espírito tem. E nesse tempo tem acontecido conosco como igreja uma forçação de porta, uma forçação de propósito. Se a porta não abre, a gente está arrombando no peito. Olha que Paulo quer pregar o Evangelho, e os 2 versículos vão dizer assim: ele foi para um lado, o Espírito Santo fechou a porta. Ele foi para o outro lado, ele estava querendo pregar o Evangelho, ele estava querendo estabelecer o reino. Ele não estava querendo estabelecer o ministério dele, a base do ministério dele, não. Ele estava pregando o Evangelho no lugar, e o Espírito Santo disse: aqui não, ali não. Então tem algumas portas que Deus vai fechar. E eu gosto de lembrar daquela música do Kleber, quando ele, na fase graciosa da vida dele, disse: se uma porta se fecha aqui, outras portas de Deus se abrirão onde Deus quer te levar. E o que Deus tem talvez para a sua vida é muito diferente do que Ele tem para o outro. Nós estamos às vezes nos movendo não pela base daquilo que Deus quer realizar, mas muito mais pela nossa vontade de aparecer. Se você tem a Bíblia aberta, vai ver que naquela noite você não vê ele de biquinho, você não vê ele frustrado, você não vê ele entristecido porque o Espírito Santo disse não. E eu gosto de um amigo, ele é um empresário bem sucedido, ele sempre diz para mim: Josi, não também é resposta. Aí ele vai descansar. E a Bíblia diz que à noite ele teve uma visão. A visão que ele teve é de um homem na Macedônia dizendo: passa por aqui e nos ajuda. Ele acorda e é claro para ele. Por que é claro para ele? Porque ele não teve assim uma assertividade. Ele não calculou a rota. O Espírito entrou no processo e em sonho disse para ele: eu tenho um caminho para você, eu tenho um destino para os seus filhos, eu tenho uma obra para a tua família, eu tenho um negócio com você nesse negócio que você está fazendo. E é interessante que o texto vai dizer que ele compreende, ele levanta, ele compreende que Deus está dando uma direção, aí ele empenha, ele põe força, e ele vai com tudo para a direção que o Espírito vai dar. Eu vim aqui essa noite como um profeta, porque tem gente que entrou aqui se perguntando qual é o próximo passo. Nesses dias o Espírito falará claramente qual é a direção que Ele tem para o teu ministério, para a tua vida, para a tua casa. Descansa o teu coração, porque aquele que te escolheu desde o ventre da tua mãe tem obra contigo, e Ele vai completar essa obra. Aí você vai ver um esforço dele e de Silas para chegar em Filipos, está lá no verso 11. O cara chega em Filipos, ele olha a cidade, ele vê o estilo de vida das pessoas, ele olha a realidade pertinente do local. Mas preste atenção nesse detalhe. Olha o verso de número 13. Ele está nessa cultura diferente, nesse lugar que Deus levou. E olha o que ele faz, note isso. Sábado ele sai da cidade, vai para junto do rio, e grifa isso na sua Bíblia. Ele procura um lugar para quê? Ele procura o quê? Um lugar para orar. Eu tenho um amigo Matusalém, gente boníssima, pastor da Quadrangular, empresário que quebrou de ir lá na lona. Ele estava orando, foi num culto da Assembleia de Deus, uma profeta levantou e falou assim para ele: eu levanto um ímpio para ser seu sócio e te faço milionário. Ele falou: desculpa a palavra, essa velha está doida, eu estou quebrado, vai trazer um ímpio. Deus trouxe um muçulmano que é sócio dele.
ele corta carnes e estilo especial para países que demanda corte de carne com cerimônia. Esse moço não sabe onde pôr recurso financeiro. Esse cara tomou ele como sócio aqui no Brasil. Eu ligo para ele e falo assim: Amado, você está onde? Hoje estou em Dubai. Está onde? Estou na Austrália. E ele é um amigo do coração, homem de Deus, servo. E ele é um fornecedor de picanha extraordinária para a minha vida. Veja, um homem desse na sua vida, você tem que guardar 7 chaves. Outro dia eu levei meus pastores lá para casa e servi uma picanha da Austrália. Os caras falaram: o que é isso? Eu falei assim: só tem na boda de cordeiro isso aqui, amado. Daquele lado, além do Rio Azul, vai servir essa parada. Esse cara me falou assim: Josué, cara, Benihim vai estar em Campinas, pregando na Batista Casa de Deus, eu quero ir. Consegue me levar? Eu falei: cara, eu estou com uma agenda, mas eu não posso cortar o fornecimento de picanha. Então, eu falei: vou fazer um sacrifício. Sou amigo do pastor Rafael, falei com o Rafa, arrumou um convite e eu fui. Aí tinha 4.000 pastores, umas 100 cadeiras no altar. Naquela noite o Espírito do Senhor me acordou de madrugada e disse assim: o homem que sentar à tua direita, leva ele para a igreja. Levantei e falei para minha mulher: filha, eu não estou bem, eu estou meio zuretado hoje. Ela falou: o que foi? Deus falou comigo que o homem que sentar à minha direita é para convidar, esquerda. Eu fui de convidado, sentei lá atrás, um monte de pastorzada da prateleira de cima no altar. Rafael chega no altar, vai sentar, vira, fez assim: José, aqui. Falei: não, estou bem aqui. Matusalém falou: vai que Deus está contigo, filho. Fui lá para a primeira fileira. Jorge Navac, Rafael, o pastor lá de Manaus, Renê Terra Nova, eu, uma cadeira vaga. Irmão de Gidalt Alencar, Gineton. Cumprimentei todo mundo, sentei. Entra um cara para pregar, um americano, dá uma palavra, senta do meu lado, bate na minha perna e falou assim: o Espírito Santo falou comigo que domingo eu estou com você na igreja. Eu nunca tinha visto o cara, Dr. Robert. Ele só é pastor do dono do Kentucky Fried Chicken, aquela rede de frango. Ele é conhecido como o Senhor Jejum. Um homem de 74 anos. O ano passado, dos 365 dias, ele jejuou 182 dias. E ele disse para mim, e disse lá na igreja: todo dia, há 22 anos, o Senhor passa na minha cama 3h33 da madrugada e me acorda para orar. Esse cara tem mudado a nossa história de pensar um ministério, porque nós estamos muito atrás, sabe do que, amados? Qual vai ser a performance? Qual vai ser a plástica? Qual vai ser a palavra bem colocada que vai levar a gente a conquistar? Paulo tem visão de Deus, mas sabe que para acontecer aquilo tem que gerar em oração. Então ele constrói a base da oração. Ele começa a orar no rio todo santo dia, a ponto da Bíblia dizer que vai acontecer um fato interessante. Lídia, que é uma empresária, trabalha com púrpura, precisa de água, ela está mexendo com água para trabalhar os tecidos que ela tinge. A Bíblia fala que ele está orando de forma tão tremenda que o coração dela, que é temente a Deus, abre para o Evangelho, e começa um culto na casa dela, a ponto de Paulo ir parar na casa de Lídia. Por quê? Porque ele está orando, porque ele está buscando a Deus, porque ele está pondo Deus onde Deus quer estar. Gosto da frase do reverendo Silas, que diz assim sempre: Deus tem muitas maneiras de falar com a gente, só temos uma para falar com Ele. Sabe qual é? É quando nós oramos. Meu pai ainda está vivo, 82 anos faz agora. Meu pai ainda ora 4 horas por dia. E às vezes eu falo para ele: está orando pouco. Ele falou assim: se você conseguisse estar atrás de mim, muita coisa estava melhor. Olha aqui Paulo, um cara tremendo na palavra, um homem que Deus, ele diz assim: olha, eu conheço um homem que recebeu revelações que outro não recebeu, e não está nem autorizado por elas linearmente para todo mundo ouvir. E ele está dizendo: se alguma coisa vai acontecer, não vai acontecer porque eu prego, porque eu ministro,
porque Deus me chamou, mas vai acontecer porque Deus vai responder às orações que a gente está estabelecendo. Pega o verso de número 16, dá uma olhada para você ver. Está escrito: depois desse milagre de Deus abrir a casa de Lídia e lá começar uma obra, olha o que o texto diz: aconteceu que indo ele aonde? Indo ele aonde, amado? Ele estava indo para onde, querido? Para o lugar de oração. Na nossa casa tem lugar para o cantinho do guerreiro. Na nossa casa tem lugar para o nosso home theater. Na nossa casa tem o lugar da nossa cama, quarto dos nossos filhos. Os portugueses, quando descobriram esse Brasil, fizeram uma coisa interessante. Você vê ainda no Rio, você vê ainda em São Paulo, você vê ainda no interior, quando você chega numa casa construída por um português, por famílias com descendência portuguesa, na porta da casa tem um altar estabelecido bem na entrada, ou lá no teto eles colocam a imagem no azulejo de alguma entidade religiosa que eles seguem, porque eles acreditavam que deveria haver na casa uma conexão com a divindade deles. Nós ficamos tão modernos, amado, nós ficamos tão abençoados. Tem um lugar para o carro da nossa casa, tem um lugar para a moto que a gente tem um lugar para a lancha que a gente tem, mas muitas vezes na nossa casa não tem um lugar para o nosso Deus, onde Deus se encontra com a gente todo dia, toda hora. Eu fiquei impactado naquele café. O cara abriu o livro dele, abriu a Bíblia dele, nem aí para quem estava passando, e focado em escrever a palavra. E eu vi ele atendendo o telefone, orando com pessoas, sintonizado na luta ao lado, mas focado no céu, focado na missão que Deus confiou a ele. Nossa missão não é ter seguidores no Instagram, nossa missão não é ser conhecido no Facebook, nossa missão não é vender livros, gravar CDs ou música. Nossa missão é trazer o céu para a terra, é trazer o reino para o lugar que a gente vive. Escute. Paulo está começando uma obra num lugar que Deus disse para ele ajudar, e ele está em Filipos orando. E a Bíblia diz que porque ele está orando, uma luta espiritual tremenda se trava. Uma mulher possessa de um espírito maligno começa a confrontá-lo dia e noite. Lê o texto para você ver. Diz o verso 18 que isso se repetia quanto tempo? Dias, amado. Toda vez que você se move na direção do seu propósito, toda vez que você se move na direção daquilo que Deus tem para a sua vida, lutas espirituais vão se formar no cenário da sua vida, para tirar você do lugar que Deus quer pôr, para tirar você do centro da revelação que Deus tem para a tua vida. Veja, não confunda. No Novo Testamento a Bíblia diz que todo crente do Novo Testamento é um ministro de Deus. Alguns para o altar, como eu, Josué, e os pastores de tempo integral. Alguns como vocês, que Deus põe em empresas, paga o salarião que você está ganhando para você pregar o evangelho lá, meu filho, para você levar o reino naquele lugar, para você impactar aquelas vidas. E essa semana Deus vai criar um cenário, uma oportunidade para você falar do evangelho para alguém, para você orar por alguém, para você tocar alguém. A sua vida vai tocar, porque você é um agente de milagres. Você foi escolhido por Ele. Foi disso que Deus falou aqui. A igreja não parte e não cresce a partir do púlpito, a igreja parte e cresce a partir das ovelhas. Pastor não gera ovelha, é ovelha que gera ovelha. Pastor cuida de ovelha. E se uma coisa que Deus quer fazer nessa cidade é trazer essa cidade não para essa igreja, mas para o reino dele que está estabelecido aqui nessa cidade. E aqui tem uma base de oração. Amado, tire a sandália do teu pé quando você entrar por aquela porta, porque o lugar que você está pisando é terra santa, é casa de oração. Eu queria pregar uma outra palavra aqui hoje. Meu coração estava queimando. Falei, Deus, me dá sinais claros. Aí vem a pastora e começa a dizer: a gente põe tudo no altar, e Deus está procurando quem está disposto a tudo ou nada. A luta é tão intensa. E escute isso, Paulo está no centro da vontade de Deus, mas o fato dele orar, ele fica
carregado de autoridade, e ele vai sendo atacado, mas não se demove da autoridade que ele tem. E a Bíblia diz que num momento ele vira para a mulher, quando ele fica indignado, ele vira para aquela mulher e diz assim: escute, leia para você ver. Espírito maligno, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, sai dela. E a Bíblia diz assim, que o que estava nela saiu na mesma hora. Levante a mão direita, estou profetizando. Deus tem feito de você um depósito de autoridade, e nesta noite, por causa desta autoridade na tua vida, aquela capetada que está agindo lá na tua empresa, aqueles demônios que têm agido na vida dos teus filhos, essas obras de feitiço, bruxaria, encanto e religiosidade que vem atrapalhando você, vai ter que sair, e vai sair de uma vez. Meu Deus, alguém vai receber essa palavra, para que o nome de Jesus seja glorificado. Oh amado, levante a tua mão e dê um brado de vitória aí onde você está. Vai sair lá de casa, vai sair do caminho. Escute isso. Deus nos deu uma ideia para trabalhar com o júnior. A gente chamou isso de start. Eu tinha um menino lá na nossa equipe, funcionário de uma empresa. Ele foi mandado embora. Eu falei: cara, Deus está te mandando embora. Pô, pastor, tu está na minha família, tu vai trabalhar na obra. Se inscreveu num seminário, trouxe ele. Ele é o pastor do Start, 9 a 12 anos, trabalha com o júnior. A molecada está tirando os pais de casa para vir para o Start. Não é por causa da brincadeira, e tem. Não é por causa da correria, e tem. Não é por causa dos brinquedos e como a gente envelopou o lugar. A molecada está encantada com o que Deus está fazendo. Acabou o culto ontem, uma mulher que veio pela primeira vez. Ela está com um problema seríssimo na coluna dela, e ela veio com um andador. Um pastor meu orou com ela no altar. Os moleques, mais de 100, desceram lá do Start para o culto, ficaram na porta da igreja, e ele disse: pastor, a molecada pode orar por quem sair? E eu avisei: a molecada está lá fora orando. Um menino de 9 anos, a mulher veio com o andador, parou. Ele: posso orar pela senhora? Ela falou: pode. Ele perguntou o nome dela, começou a orar por ela. Deus pôs na boca do garoto de 9 anos o nome de cada vértebra da mulher que estava ferida e doente. A mulher não só foi tocada por Deus, virou para o marido e disse assim: esta, a partir de hoje, é a minha igreja. Há mais de 12 anos ela não ia numa igreja, veio porque o irmão trouxe, não tomava ceia há mais de 12 anos por causa de uma situação que ela teve na igreja. Ela era uma desigrejada há 12 anos. Ela ouviu a palavra, mas quando ela saiu lá fora, ela viu a manifestação do poder de Deus em loco. Escute, é profético. O que vai acontecer nessa igreja nos próximos dias vai revolucionar ministério, vai revolucionar famílias, porque Deus está nos chamando para uma outra dimensão de manifestação da sua graça. Você acha que é pouco? Domingo à noite, um menino foi orar por um outro garoto, e ele tem um problema auditivo, uma perda de quase 90% da audição. A garotada se juntou para orar por ele. Ele disse: eu estou ouvindo o que eu não ouvi a vida inteira. Ele começou a ter voltas da percepção auditiva gradativamente, enquanto a molecada se juntava para orar. A gente gravou o vídeo, quiseram postar, eu falei: não tem que postar, isso não tem nada a ver com postar, isso tem a ver com o que Deus está fazendo. E ele disse que os sinais seguiriam aos que eu creio. Os sinais vão seguir tua casa, os sinais vão seguir sua vida, os sinais vão acontecer no meio da tua família, para que o nome do Senhor seja glorificado. Agora note isso, e eu preciso chegar no fim da palavra. É o centro da vontade, é o lugar que Deus quer instalá-lo, é a manifestação do poder de Deus livrando, mas o caldo para ele vai entornar. No dito popular, a situação vai ficar catastrófica para Paulo e Silas. Por quê? Ele acaba com a fonte de lucro daquele povo. E olha no texto para você ver. Eles são tomados, são levados à praça, são postos diante dos pretores, julgam injustamente eles, arrancam as vestes, verso 22,
açoitam eles com varas, trazem o carcereiro, põem na mão do carcereiro e tem um destino. Verso 24: coloque eles lá no cárcere interior. Eu já estive lá. Esse lugar é uma cova numa rocha cavada. Jogaram lá dentro, travaram os pés dele no tronco, trancaram. Úmido, fétido, frio, uma escuridão terrível, e é o centro da vontade de Deus. Nós estamos procurando uma zona de conforto. Nós estamos achando que a vida tem que acabar boa para nós. Sombra, água fresca, quer envolvimento com nada, quer luta. Esse é um tempo precioso, mas perigoso, porque nós estamos perdendo a mentalidade da nossa missão. Você não foi trazido aqui para ganhar dinheiro, você não foi trazido aqui para ter uma vida boa nessa terra. Você foi trazido aqui para anunciar que Jesus é o Salvador, que Jesus ama o pecador, que Jesus fez uma obra na tua vida, te encontrou, te salvou e te deu um propósito: viver para a glória dele. Nós somos a geração que está recebendo a maior onda de avivamento da história, mas a geração mais frívola que se pode conhecer. É uma geração que não traz nem a Bíblia mais para estudar. É uma geração que vai para casa e assiste Big Brother e paga para assistir, mas não põe dinheiro para enviar um missionário. Nós perdemos o sentido de missão, gente. É muito perigoso a gente ser aquela igreja morna que Deus vai vomitar. Eu tenho estado preocupado comigo, com os meus filhos. Minha filha acabou de formar, dentista. A gente estava sonhando dar um gabinete para ela. Ela falou assim: pai, eu preciso de um tempo para me especializar, mas quero dar um ano para o senhor na obra. Eu falei: que papo é esse? Eu tenho coisa para fazer por Deus. Está sendo difícil segurar o garoto, eu vou falar na frente dele, sem entender. Ele chamou a minha mulher assim: tranca a minha faculdade, segundo ano de administração. Tranca a minha faculdade, eu quero ir para um seminário. Eu não posso perder mais tempo. Teu filho está influenciando o meu garoto. Você consegue entender isso? Tem a Bíblia do teu garoto ali do lado. Nós queremos que os nossos filhos sejam doutores, médicos, que sejam. Mas se Deus tocá-los, diga para eles: pode ir, porque eu estou na retaguarda. E o Salmo 112 tem uma promessa tremenda: os nossos filhos e os nossos netos serão a geração mais poderosa na terra. Oh meu Deus, pega essa palavra, é profética para a tua vida. Aquela garotada à tua volta vai ser a geração que Deus vai enviar com fogo. Agora, note isso. Paulo cai nessa condição, no centro da vontade do Senhor, e não entra em depressão. Você não vê o cara falando: me mata, quero morrer, Deus se esqueceu de mim. Cara, o Gerê foi pregar para a gente no ápice da notícia do câncer. E a igreja se reuniu com ele e falou assim para ele: pastor, por que você com câncer? Aquilo entrou na alma do cara, o cara com 3 dias angustiado. Ele levantou de manhã e falou assim: por que não eu? Por que não eu? Que negócio de eu não tenho direito, eu não mereço. Por que Deus está fazendo isso? E ele disse que ele leu lá em Coríntios: tu tens recebido graça de Deus, e na graça que está te assistindo, você vai assistir outros na mesma graça. Ele entendeu o propósito para uma luta. O cara está numa caverna com o seu pastor auxiliar, as costas vergadas. Vai lá no original, vai ler lá o tamanho da vara e como a vara pegou. Não tinha hematoma não, meu filho. Rasgou as costas dos caras. Sangue, urina, fezes, tudo no mesmo lugar. Escute isso. Lê com calma o verso 25 para você ler. Não precipita. Pega o entendimento. Perto da meia-noite, o que é que eles fizeram?
O que é que eles fizeram? Oraram. Diga, oraram. Olha isso aqui. Deus fechou a porta, ele foi orar. Deus abriu um caminho. Ele chega no que Deus abriu, ele vai para o rio e ora. Ele vai para a cadeia, ele transforma a cadeia num lugar de oração. Você não entendeu? Veja, ele transforma o lugar que ele está no lugar de oração. Ele entende, olha o que ele entende: o diabo quer me tirar do lugar da oração. O diabo quer me tirar do meu propósito, mas o meu propósito não depende de lugar, o meu propósito é meu propósito. Ele chega na cadeia, ele faz da cadeia um lugar de... Onde é que você está, meu filho? Você está lá no fundo do poço? Faça do fundo do poço um lugar de oração. Você está lá no alto da montanha? Faça do alto da montanha um lugar de oração. Você está no pior momento da tua vida? Faça desse lugar um lugar de orações. Eu tenho autoridade da parte do Senhor para profetizar nessa casa hoje à noite. Eu sou como aquele anjo do lado direito, dizendo a esse povo: tua oração foi ouvida. Vem resposta sobrenatural de Deus aí. Se você pode, faça alguma coisa, celebre. Vou contar um episódio da minha vida. Até que hora vai? Está no fim? Eu estou no fim. O que eu vou falar aqui, vou falar no temor do Senhor. E tem gente grande aqui que pode discernir e me corrigir. Tudo que um pastor quer no seu ministério é credibilidade ao seu ministério. Quando você tem credibilidade, você começa a pregar onde? Família de Bar da Graça, ADVEC, Getsemane, Zion Church, Descende. A gente estava lá no Descende. Crédito. Essa questão de crédito, estou fazendo 32 anos de pastorado. Eu fui convidado para pregar numa das maiores igrejas lá de Dallas. Estou falando aqui, ó, prateleira de cima da praia. Consagração de apóstolos. Tive a honra de, junto com um grupo de pastores sêniores, pôr as mãos sobre a família da Ana Paula, reconhecendo o chamado apostólico do marido dela e dela. Pensa, nego tirando foto, nego apavorado. Eu preguei nesse lugar que todo mundo quer chegar para pregar. Irmão, aquele dia Deus resolveu fazer assim, ó: hoje eu vou lascar o fogo e vou te abençoar. Mano, nego, aquela gringaiada não jogou cadeira para cima porque estava colada. Teve hora que eu falei assim: Deus, não é possível, será que estão entendendo? E o fogo caindo, aquela coisa. Eu desci, minha mulher falou para mim, porque não tem pregação mais dura de ouvir que a da esposa. Quando tu acha que arrebentou, ela senta e fala: papelão, hein, bem? Aí tu fala: ei, Jesus. 1 Josué capítulo 2 versículo 3: dura coisa cair nas mãos de uma esposa irada. Você sabe, filho, ela te conhece nuzão. Um dia você põe uma camisa bonita, um relógio chique, ela sabe como é que você é, assim, no fino. E quando ela dá no teu tornozelo, irmão, você não manca, você rasteja. Eu desci, a garota falou assim: eu nunca vi Deus te pegar desse jeito. Cara, eu estava tomado, eu ajoelhei, porque o fogo estava caindo. Mano, o Espírito Santo falou assim para mim: eu tenho saudade do tempo que tu ficava aos meus pés. Acabou o culto, cara. Eu fui para o quarto, eu falei: Senhor, o que está acontecendo? Eu estou pregando a tua palavra. Deus falou comigo: tu está preocupado é com a tua agenda. Tu está preocupado com quanto é que está entrando no teu ministério e com quem está te seguindo. Irmão, voltei para aqui Campinas, pergunta aí para eles. Faz 48 sexta-feiras que eu pego a minha
pastorzada e vou lá no monte, ficar de joelho quietinho, porque eu li esse texto começou a mexer com a minha vida. Nós estamos endeusando coisa que Deus abomina. Desculpa, amado, o Espírito Santo está me incomodando a dizer que o cara cai na cadeia, não tem uma orquestra, não tem um louvor como esse, não tem o telão que tem lá na Família da Fé, não tem o nome de uma igreja séria, não tem nada publicado, e o cara está transformando aquele lugar num pedacinho do céu. O cara está orando na cadeia, o cara está trazendo o sobrenatural para dentro do natural dele. Ele está dizendo: ninguém me tira do propósito que Deus me deu, ninguém me tira, ninguém me demove da missão que eu tenho. Eu fui chamado para falar com Ele, e estou falando com Ele direto. E não importa o que fizeram comigo, o que vai permanecer é o que eu vou fazer, aquilo que fizeram comigo. A minha dor não será maior que a minha promessa. A presença dele vai estar aqui comigo nessa circunstância. Aí ele percebe que para essa realidade precisa agregar um outro favor, um outro fator, uma outra chave. Aí a Bíblia diz: aí ele começou a adorar. Quando ele começa a adorar, o pai que ouviu não resiste, porque a Bíblia diz que ele habita onde? Onde é que ele habita? A palavra para habitar é tabernacular. É a ideia de que Deus vem e fica em cima. É aquilo que houve com Israel no deserto. Eu serei com vocês, a minha presença irá com vocês. É assim, eu vou pôr aí um sinal, é uma nuvem, ok? A nuvem simboliza a minha presença, beleza. Aí a nuvem estava lá de dia, coluna de fogo à noite. Aí fez o tabernáculo, Deus vinha. Quando Deus vinha, irmão, o negócio, todo mundo se afastava, porque a presença de Deus era Shekinah, era glória pesada, amado. Quando nós começamos a adorar aqui, aquela mesma Shekinah, aquela mesma glória, aquela mesma manifestação, ela estava pairada aqui, não sobre esse lugar, é sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre nós. E quando esse processo se estabelece, seja o lugar que for, pode escrever onde você quiser, vai acontecer o que está escrito aqui no verso 26, de repente, eu vim aqui essa noite como um profeta, estou declarando para você, vai ser de repente, que de repente, Deus vai surpreender você, Deus vai surpreender a sua família, Deus vai surpreender essa igreja, Deus vai surpreender Angola, Deus vai surpreender as nações. Meu amado, o que está acontecendo esses dias, não tem a ver com o cara ter comido comida, não tem a ver com frio, tem a ver com juízo. Deus está chamando a atenção das nações e dizendo: uma coisinha dessa põe vocês no chão, é hora de nos voltarmos a Ele e o buscarmos de todo o nosso coração. Esta noite Ele está aqui, sua glória está aqui, perceptível, palpável, real. Você pode respirá-la, você pode, alamandar a lavassura. Quatro coisas para fechar, proféticas para esses 17 anos da igreja. Anota para você ouvir e dizer: segunda-feira, março, dia 9, um cara lá de Campinas pairou lá, e ele nem pregou, mas ele entregou uma palavra profética. Não é profecia furada, não é profecia do achômetro, não é carne para embasar a mensagem, é o Espírito que está sobre o profeta, é o Espírito do profeta que vem e diz assim: no vale de ossos secos vai ter vida outra vez. E o texto vai dizer que Deus entrou na estrutura daquela cadeia, sacudiu tudo, está no plural, lê para você ver, todas as portas foram abertas. Vou repetir: todas as portas
foram abertas. Grita comigo: todas as portas foram abertas. Eu vim aqui dizer a esse ministério, a essa casa, a esse pastor: prepare-se, prepare-se, porque Deus vai abrir todas as portas. Deus vai escancarar. Entre na porta que Deus tem para ti. Entre na porta da oportunidade. Entre na porta da salvação. Entre na porta do avivamento. Entre na porta da santidade. Entre na porta da reconciliação. Entre na porta. A porta está. A porta abriu. E o texto vai dizer: e as cadeias. Não diz a cadeia, as cadeias. As cadeias foram. Olha como aumentou o eco. Paulo expulsa o demônio de uma moça, mas quando ele está naquele lugar privado, o eco é maior. Cadeias estão sendo. Toque em alguém. Fale para ela: o que prendia os seus movimentos, o que prendia você nessa cama, o que prendia você nessa enfermidade, o que prendia você nessa apatia, o que prendia você nesse desânimo, o que prendia você nessa frieza, o que prendia você nessa desculpa, o que prendia você nessa religiosidade, o que prendia seus sonhos, o que prendia suas ideias, o que prendia sua criatividade, caiu, quebrou, já era. Você está livre. Você está livre para ir. Você está livre para andar. Você está livre para criar. Você está livre para fazer. Você está livre para escrever. Você está livre para curar. Você está livre para levantar. Você está livre para libertar. Você está livre para operar. Você foi chamado para ser. O eco foi tão grande que o carcereiro, preste atenção, se uma cadeia abre todas as portas, todas as algemas são soltas, o que acontece com os prisioneiros? Mas você tem que ler no texto que enquanto ele orava e depois adorava, todo mundo o quê? Ouvia. Eles ficaram presos pela autoridade que estava sobre Paulo. Ninguém fugiu. Ninguém morreu. Ninguém usou da ocasião. Nós vamos voltar a ter essa autoridade. Eu me lembro, eu era menino e na Assembleia de Deus, meu avô português, meu avô morreu com 93 anos. Meu avô sentava na frente do culto, colocava um gravador dele para gravar em fita cassete a mensagem de qualquer pastor. Ninguém me falou, eu vi. Caiu uma pessoa endemoniada na igreja. Nenhum pastor, nenhum obreiro levantava. Meu avô, ele não era nada, ele era diácono na época. Ele levantava e ela dizia assim: ouça bem, Satanás, tu está preso, fica aí, não se mova. Quando acabar o culto, eu venho para te libertar. Tu não vais atrapalhar o culto. Sentava lá, o demônio ficava lá, ó. Acabava o culto, ele chegava lá: meu avô, saia dele, Satanás. Saía. Receba Jesus. Acabou. Você consegue entender essa autoridade? Ou você vai continuar lendo nas Escrituras que Paulo passava e a sombra dele ia curando, e você vai achar que é um fato fictício, que é um conto das Escrituras, ou uma verdade? Eu venho orando esses dias, perdoe minha oração. Eu quero ser carregado da tua glória, não para ficar nessa babaquice de, sabe, uma babaquice de se aparecer, de ser maior, de ter mais nome, de ter uma igreja maior. Deus não está atrás de quem prega bem nem de quem canta bem. Deus está atrás de gente que tem coração. Wesley disse: me dê um homem que tenha temor do pecado, medo do pecado, e que tenha um coração santo, e ele vai abalar uma nação. O carcereiro vai se matar. Paulo fala para ele:
Hoje não é dia de morte. Deus está mandando dizer para alguém que está aqui: tu veio, mas pensou nesses dias tirar a tua vida. Estou autorizado pelo Espírito Santo a declarar: está cancelado os funerais na tua casa. Você não disse para ninguém, mas quando tu colocou roupa para vir, o Espírito Santo falou comigo: vai lá, porque tem gente que vai ser livrada, liberada desse espírito que está perturbando a tua vida. Tu não vê saída, porque está usando as armas erradas. Onde tu está, começa a orar. Começa a orar na tua casa, começa a orar quando lava a roupa dos teus filhos, começa a orar no teu escritório. Aumenta o volume da adoração lá onde você está e prepara para o céu entrar lá, porque o céu vai entrar lá pesado, meu irmão. Agora, olha como termina. O cara está nesse frente e ele pergunta: o que é que eu faço? Somente creia. Olha que simples. 12 passos para você ser santo, 22 passos para você ser obreiro, 35 passos para você ser nova criatura. Não. Só creia, filho. Crê, porque vai ser salvo você. Toda a tua casa. Toda a tua casa. Toda a tua casa. É tão simples. Eu não estou menosprezando a inteligência, a habilidade de dissecar, a qualificação com profundidade. A gente está complicando coisa que é simples. Onde o evangelho chega, muda tudo. Ou no evangelho é religião. Mudou minha vida, mudou a tua vida, mudou a tua casa. Cada um de nós poderia pegar o microfone e dizer assim: sabe o que Jesus fez por mim? Eu casei o filho do pastor Ítalo sábado, mas eu fui buscar o pastor Ítalo lá na cadeia quando ele estava lá. Empresário bem sucedido, família top, igreja top. O menino dele casou assim, no chique dos últimos. Mas ele pegou o microfone e falou: eu não era nada, e o evangelho entrou na minha vida e mudou tudo. Olha como termina. O cara leva Paulo e Silas para a casa dele. E guarde isso, está no texto. Crê no Senhor Jesus, salva a tua casa. Aí diz assim, verso 33: naquela noite, segunda-feira, naquele culto, enquanto a palavra ia sendo pregada, as feridas e os vergões eram lavados. Você chegou aqui abatido, você chegou aqui debaixo de notícia ruim, você chegou aqui deprimido, você chegou aqui triste. Enquanto a palavra está sendo pregada, o mesmo que aconteceu com os apóstolos, o mesmo mestre com bacia, água e toalha, está lavando as tuas feridas, está lavando os teus vergões. Eu creio na medicina, eu creio na psicologia, eu creio na psiquiatria, tudo ferramenta boa que Deus trouxe para ajudar a natureza humana que está sendo tão oprimida. Mas eu creio na graça, e eu quero ser abraçado por essa graça. Eu quero que essa graça me lave. Já dizia o velho hino: eu pobre pecador, graça que me alcançou, graça que me envolveu. Você está aí sentado, você não está vendo, mas tem um anjo aí do teu lado, com água na mão, com uma toalha lavando as feridas, dizendo para você: tu é minha, tua causa é minha, eu vi a tua aflição, mas ponho mesa esta noite no teu deserto, e na mesa do teu deserto tem pão. É o pão da mesa de Deus, é o pão da propiciação, é o pão onde Deus ordena a bênção. Deus trouxe a gente aqui para fechar essa noite com um banquete. Veja, aquela noite na casa daquele homem terminou num banquete. As tuas lutas vão ter que terminar num banquete, a tua prova vai terminar num banquete. Esta noite é um banquete. Se você pode, salta dessa cadeira, joga a tua mão para cima, senta na mesa, come do melhor.